Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Atratino. Beni Brioli, vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Dado presente. Beni Brioli. Beni Brioli presente. Casota. Daniel Marques. Vereador Casota presente. Casota presente? Sim, ele falou comigo aqui. Douglas Gomes. Vereador Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Vereador Emanuel presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Vereador Andrigo. Vereador Folha. Vereador Jonathan Anjos. Vereador Jonathan. Vereador Leandro Portugal. Professor Nazar. Doutor Nazar. Vereador Cal. Não, calma aí, você é o tutor. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Vereador Renato Cariello. Robson Guimarães José Filho. Binho Guimarães. Presente. Vereador Túlio. Vereador Túlio. Vereador Verônica Lima. Valquíria Niterói. Senhor presidente, 9 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Doutor Paulo Velasco está presente. Só um minutinho. Douglas Gomes. Ratificar a presença do vereador Paulo, doutor Paulo Douglas Velasco Gomes, e do vereador Douglas Gomes. São 10 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos os nossos trabalhos. O vereador Daniel Marques vai fazer uma leitura de um trecho bíblico. O meu é com remédio, tá? Muito obrigado. Salmo 50. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador. Continuar aqui os trabalhos aqui do vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da ata anterior. Não, eu pedi ao vereador Daniel ele fazer a leitura da ata. O vereador Daniel, por favor. Não está aí, não. É castigo tudo isso? Claro que é, deixa aí. Vai chegar castigo mais algum depois, não? Não. Depois... Tá bom. Informando que são 2 atas, tendo em vista as homenagens de ontem. Então, vamos ler a ata da 29ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2021. Às 17h15 do dia 29 do mês de abril, no ano de 2021, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Daniel Marques. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Dado Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Binho Guimarães, Túlio, professor Túlio, e foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Atratino, Beni Brioli, Casota, Andrigo, Folha, doutor Nazar, Renato Cariello, Verônica Lima, Valquíria Niterói, perfazendo em plenária a frequência de 21 senhores edis. Havendo um número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. Lidas e encaminhadas as indicações 185, 1854, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 78, todos de autoria do vereador Adriano Folha. 18, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, de autoria do vereador Dado. 1879, do vereador Paulo Velasco. 18, 82, 85, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 1900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, toda a autoria do vereador Douglas Gomes. 18, 83, autoria da vereadora Beni Brioli.
190809 e 1910, de autoria do vereador Daniel Marques, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, autoria do vereador Renato Cariello, 24, 25, do vereador Bim Guimarães, 19, 26, de autoria do vereador Emanuel Rocha, lidos e aprovados os requerimentos 66, 21, do vereador Paulo Eduardo Gomes e coautores, vereador Professor Túlio e Beni Brioli, 71, de 21, autoria da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Nesse momento foi requerido obtido um minuto de silêncio pelo falecido da Covid. O senhor presidente saudou todos os profissionais da saúde que desde o primeiro momento da pandemia estiveram e ainda estão incansáveis nessa luta na pandemia, que vem assolando todo mundo. Em seguida, o vereador Daniel Marques comunicou que o restaurante Torna fechou as portas por não ter resistido à pandemia. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia, projeto de resolução 1 de 17, do vereador Leonardo Jordano, teve pedido de vistas do projeto pelo vereador Jonathan Anjos, projeto de lei 62 de 21, autoria do vereador Casota, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido o autor e aprovado em primeira discussão, projeto de lei 67 de 21, de autoria do vereador professor Túlio, sendo coautores os vereadores Paulo Eduardo Gomes e Beni Brioli. Foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pelos vereadores Paulo Eduardo Gomes, Beni Brioli, Douglas Gomes, Bim Guimarães, Jonathan Anjos, Daniel Marques, aprovado em primeira discussão com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Projeto de lei número 268/2020, de autoria do vereador Leandro Portugal, foram lidos e aprovados, presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor. Aprovado em segunda discussão, redação final. Projeto de lei 058, autoria do conjunto de vereadores, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, aprovado em segunda discussão, redação final. Projeto de lei 097 de 21, de autoria do vereador Leandro Portugal, dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura de pareceres favoráveis das comissões pertinentes, discutidos pelos autores, pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, Fabiano Gonçalves, Carlos Casota, Dado, Beni Brioli, Douglas Gomes, Bim Guimarães, Daniel Marques, Jonathan Anjos. O senhor presidente fez a chamada do escrutínio e votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu. O doutor plenário, quem votasse sim, votaria pela aprovação do projeto. Quem votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o presidente procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores, fizeram uso do voto de 18 senhores edis. Votaram sim 16 senhores edis, a saber, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Jonathan Anjos, Adriano Folha, Rodrigo de Carvalho, Leandro Portugal, doutor Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Cariello, Bim Guimarães, professor Túlio, Verônica Lima e Valquíria Niterói. Votaram não 2 senhores edis, Dado e Fabiano Gonçalves. Aprovado a primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Prosseguindo, o senhor presidente deu aberto pequeno expediente. Na sessão desta noite, destacou-se as vozes dos senhores vereadores Fabiano Gonçalves, Túlio e Paulo Eduardo, que pontuaram pleitos e questões de extrema relevância, denúncias de desrespeito aos protocolos de segurança devido ao Covid por aglomerações e pedimento de providências efetivas de vigilância, derrubada da votação da LERJ, do leilão no que concernia a privatização da SEDAI, indignação pelo descaso à Águas de Niterói, pela falta de resposta de contratos e licitações que foram solicitados por ofício mediante falta deste, poderá ir a outras instâncias. Repúdio ao preconceito com a classe menos favorecida, reforma trabalhista, Paulo Eduardo Gomes e Beni Brioli referente à autorização para aquisição de vacinas, a negativa da Anvisa, vacina Sputnik V, a efetiva aquisição para garantir a imunização de todos, ademais a intervenção do vereador Paulo Eduardo Gomes, numa parte ao vereador Fabiano Gonçalves, em vista disso, essas falas ficaram registradas nos documentos oficiais desse Parlamento Legislativo. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19h55, marcada para a próxima sessão para o dia 5 de maio do corrente hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a primeira ata. Só uma aguinha, presidente. Ata da 30ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Cal. Às 17 horas... Só confirmar minha presença, presidente. Registrar para o vereador Fabiano Gonçalves, do vereador Folha e do vereador Dado, e da vereadora Valquíria. Minha também. Sim, meu amor, já registrei. Às 17h10 do dia 5 do mês de maio do ano de 2021, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretaria foram ocupadas pelo senhor vereador Daniel Marques Federico. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os senhores seguintes vereadores: Dado, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jorge Rodrigo de Carvalho, Jonathan Anjos, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Túlio Rabelo de Albuquerque, Mota, Verônica dos Santos Lima, Valquíria Niterói de Oliveira. Foram consignados a presença dos seguintes senhores vereadores: Beni Brioli, Casota, Emanuel Rocha, Folha, Dr. Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello e Robson José Filho, Bim Guimarães. Permaneceu ausente o senhor vereador Atratino Cortes.
e Leandro Portugal, perfazendo a plenária a frequência de 19 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados o nosso trabalho. Senhor vereador Daniel Marques lê um trecho bíblico a convite. Nesse momento foi requerido obtido um minuto de silêncio pelos falecidos da Covid, pelo falecimento do grande artista Paulo Gustavo, de todos os falecidos. Ainda pela Covid-19, prosseguindo, o senhor presidente franqueou fala para todos os edis que quiserem se pronunciar para prestar homenagem ao Paulo Gustavo. A sessão plenária dessa tarde, noite de hoje, foi de homenagem ao artista niteroense Paulo Gustavo, vitimado pela Covid-19. Os vereadores: Beni Brioli, Valquíria Niterói, Fabiano Gonçalves, Paulo Velasco, Daniel Marques, Bing Guimarães, Jonathan Anjos, Paulo Eduardo Gomes, Carlos Eduardo Dado, professor Túlio e Douglas Gomes apresentaram em reverência discursivamente com palavras de pesar e louvor e exaltação a esse ícone niteroense de tanto dignificou o nome da cidade, por onde quer que passasse, elevando-a, também levando-a. Alegrias, humor, risos, e para ele era um ato de resistência, sobretudo nesse momento da pandemia, e que o mundo inteiro estava enlutado e mesmo assim continuava com suas mensagens positivas. Dito isso, essa casa unanimamente encontrará a melhor forma de preito a este que terá seu nome eternizado na memória de todos. Por fim, os edis complementaram suas falas com a leitura da biografia e do vídeo feito no final do ano de 2020, deixando então mais um registro ao autor, humorista Paulo Gustavo. E no final, o aplauso dessa Câmara de Niterói e a este que, sem dúvida, deixou um grande legado. Lembrando que essa sessão ficou devidamente atestada nos documentos oficiais nessa Casa Legislativa. Ao final dos trabalhos, o vereador Bing Guimarães comunicou a reunião da Comissão Permanente de Educação do plenário dessa Casa, amanhã às 14 horas. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 40 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 6 de maio, decorrente à hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atos, da qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, presidente. Em votação, as atas das sessões anteriores. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Vai precisar usar o livro? Não, você vai querer o livro? Não, porque boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 6 de maio de 2021. Resultado sujeito à alteração até o encerramento da sessão. Projeto-Lei 155/2021 proíbe a cobrança de taxa de obrigatoriedade e filiação de associações, clubes, confederações ou livres não prevista na legislação federal. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto-Lei 156/2021 dispõe sobre a consolidação política municipal para dependentes químicos, cria o comitê intersetorial sobre o tema. Autora, Valquíria Niterói. Projeto-Lei 157/2021 altera o nome da rua Coronel Moreira de Carepe, rua autor Paulo Gustavo. Autor, vereador Valquíria Niterói. Projeto-Lei 158/2021. Projeto-Lei 158/2021 denomina o Centro Cultural Paulo Gustavo, localizado à frente da Praça de Túlio Vargas, no bairro de Caré. Autor, vereador Paulo Velasco. Projeto-Lei 159/2021 nomeia o Centro Petrobras de Cinema no Centro Paulo Gustavo de Cinema. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Projeto-Lei 160/2021 autoriza o Poder Executivo a dar o nome Cinema Reserva Cultural. Autor, Paulo Gustavo, situado na Avenida Visconde do Rio Branco. Autor, vereadora Verônica Lima. Projeto do Decreto Legislativo 46/2021, concede título cidadão benemérito, senhor Leonardo Elias Soares. Autor, vereador Casota. Projeto do Decreto Legislativo 47/2020, concede título de cidadão niteroense a especialista em fisioterapia Aline Rodrigues Nogueira da Silva. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 1941 de 2021. A presença do vereador Túlio. Registramento do professor Túlio, por favor. Indicação 1941 de 2020 sugere ao Poder Executivo, através da órgão competente, para que providencie a colocação de uma caçamba de linha atravessa a costa. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 1942 sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de poliável na rua Pastor Manuel Avelino. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1943 de 2021 sugere ao Poder Executivo a colocação do programa Tapa Buraco para Francisco Borges, atravessa Felipe. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1944 de 2021 sugere ao Poder Executivo que solicitar troca de lâmpada na Avenida Santo Antônio. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1945 de 2021 sugere ao Poder Executivo que seja solicitado capina e limpeza em toda a extensão de jornalistaria Guanabara. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1946 de 2021 sugere ao Poder Executivo que seja solicitada a capina e limpeza na Rua Santos Anjos. Autor, vereador Andrigo de Carvalho.
Indicação 1947-2021, sugere ao Poder Executivo que seja solicitado troca de lâmpada queimada na rua Germano Fábio, autor vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1948-2021, sugere ao Poder Executivo que seja a troca de lâmpada na rua Santos Santos, autor vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1949-2020, sugere ao Poder Executivo que seja liberado a prática de voo livre, instrução em Niterói, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 1950-2021, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de poda de árvore e vegetação na rua Oswaldo Cruz, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1951, sugere ao Poder Executivo a realização de obras, serviços de poda de vegetação na rua Diogênio Zertal, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1952-2021, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de sinalização na rua Lemos Cunha, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1953, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de sinalização trânsito na rua Astro Luiz, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1954, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços, recuperação calçada, travessa Almir Garcia, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1956-2021, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de troca de lâmpadas na rua Ari Silva Jardim, na rua Silva Jardim Centro, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1957-2021, sugere ao Poder Executivo a limpeza e colocação de tampa de ralo concreto da estrada do Astro Luiz, na subida do Rato Molhado, autor vereador Dado. Vereador Dado, Rato Molhado, vereador Dado. Aqui deve estar quente pra caramba. Indicação 1958. Exatamente. É. No sapê. 1958-2000, sugere ao Poder Executivo troca de lâmpada queimada na rua Darcy Vaga, em frente 257 Central, autor vereador Dado. Indicação 1959, sugere ao Poder Executivo troca de lâmpada queimada em toda a extensão da poste na Travessa Bahia, autor vereador Dados. Indicação 1960, sugere ao Poder Executivo troca tampa de bueiro. Vai dar a presença dela? Indicação 1960, sugere ao Poder Executivo troca de lâmpada, tampa de bueiro na rua Darcy Vargas, autor vereador Dados. Indicação 1961-2021, sugere ao Poder Executivo realizar drenagem, pavimentação e extensão na rua São Sebastião, autor vereador Binho Guimarães. Indicação 1962, 2000, sugere ao Poder Executivo de substituição das galerias de águas fluviais na rua Sebastião, em frente à quadra. Autor, vereador Robson Guimarães, José Filho, Binho Guimarães. Indicação 1963, 2021, sugere ao Poder Executivo realizado serviço de tapa-buraco na travessa Luiz Carlos, em frente ao número 3, autor, vereador Binho Guimarães. Indicação 1964, 2020, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, equipe especializada para avaliar a possível necessidade de supressão de árvore na rua Travessa Alice. Autor, vereador Renato Gariello. Indicação 1965, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, uma equipe para reparo de afundamento existente na rua Professor João Brasil, 151, em Joca. Autor, vereador Renato Gariello. Indicação 1966, 2021, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Belo, Luciano Nossa Senhora das Gratas, autor, vereador Dr. Nazar. Indicação 1967, 2000, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Nossa Senhora das Gratas, baldeado, autor, vereador Dr. Nazar. Indicação 1968, 2021, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, seja solicitado para atravessar de Galvão, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 1969, 2000, sugere ao Poder Executivo que a troca. Indicação 1969, sugere ao Poder Executivo que utilize a quadra poliesportiva na Vila Ipiranga, localizada no morro, na rua Conrado Barbosa, como polo para implementação de projetos de ensino prático esportivo na Vila Ipiranga, autor, vereador Jonatas Andes. Indicação 1970, sugere ao Poder Executivo que sugere a Procuradoria-Geral do Município que avalie os modos ociosos na Prefeitura que seja destinado ao uso da Guarda Civil Municipal, autor, vereador Valquíria de Niterói. Indicação 1971, 2001, sugere a SECOM que faça reparo de poste de luz na rua localizado na rua Lamir São Boaventura, 25, autor, vereadora Valquíria de Niterói. Indicação 1972, 2020, sugere a clínica variação na Travessa Jura, autor, vereador Valquíria de Niterói. Indicação 1973, 2020, sugere ao Poder Executivo que solicita a troca de lama na rua jornalista Ari Guanabara, autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1974, 2020, sugere ao Poder Executivo seja solicitada a troca de lama na rua Silveira da Mota, autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1975, 2020, sugere ao Poder solicitar capítulo no caminho do Poço Largo, autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1976, sugere ao Poder Executivo troca de lama na rua Desembargador Lima Castro, autor, Andrigo Carvalho. Indicação 1977, sugere ao Poder solicitar a troca de lâmpada queimada na rua Desembargador Lima Castro, autor, vereador Andrigo de Carvalho. Indicação 1978, 2021. Sugere ao Poder Executivo
de ser solicitada a troca de lâmpadas na rua Desembargador Lima Castro, autor vereador Rodrigo Carvalho, indicação 1979, sugere o Poder Executivo de implantação de uma ciclovia ligando Santa Bárbara ao Largo da Batalha, autor vereador Dário, indicação 1980-2021, sugere o Poder Executivo, órgão competente, a criação de novos postos de vacinação antirrábica. Autor vereador Daniel Marques, indicação 1981-2020, sugere o Poder Executivo através do órgão competente, Capina, na rua Monsenhor Macedo. Autor vereador Daniel Marques, indicação 1982, sugere o Poder Executivo, providência meio competente, serviço de retirada de gases, e árvore na rua Honorato 47, autor vereador Folha, indicação 1983, sugere o Poder Executivo que providencie por meio do órgão competente, serviço de retirada de entulho na Fernando Collor, em frente ao número no 89, Maceió, autor vereador Folha, indicação 1984-2021, sugere o Poder Executivo providencie por meio do órgão competente, serviço de pó de árvore na rua Camilo de Castro, autor vereador Folha, indicação 1985, sugere o Poder Executivo providência por meio de órgão competente, seria serviço de capina e limpeza, toda a extensão da rua Júlio Silva, autor vereador Folha, indicação 1986, sugere o Poder Executivo providência por meio de órgão competente, serviço de estação de árvore na rua Guilherme Barra, autor vereador Folha, indicação 1987, sugere o Poder Executivo através do Executivo Municipal, providência por meio de competente, serviço de reparo de esgoto no córrego a céu aberto, autor vereador Folha, no SAPI. A indicação 1988 sugere o Poder Executivo providência por meio de órgão competente, serviço de capina e limpeza, toda a extensão da rua Expedicionário Oswaldo de Oliveira. Autor vereador Folha, indicação 1989 sugere o Poder Executivo Municipal providencie por meio de órgão competente, serviço de Tapa-Burá na rua Amadeu Gomes. Autor vereador Folha, indicação 1990 sugere o Poder Executivo. Tudo bem? Não. Serviço de Poder que providência por meio de órgão competente, serviço de capina, limpeza, toda a extensão da rua Postular, autor vereador Folha, indicação 1991, sugere o Poder Executivo providência por meio de órgão competente, no sentido de implantar e normatizar a emergência pediátrica no posto de saúde de Largo da Batalha, autor vereador Folha, indicação 1992, sugere o Poder Executivo Municipal providência por meio de órgão competente, serviço de capina, limpeza, toda a extensão da rua Odete, autor vereador Folha. Indicação 1993, 2000, sugere a Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente, serviço de pó na árvore travessão Rafael, autor vereador Folha, indicação 1994, sugere a Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente, serviço de colocação de braço de luz, poste na rua Dr. Silva Pereira, autor vereador Folha, indicação 1995, 2000, sugere a Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente, serviço de reparo de esgoto na céu aberto, na rua Estrada Caetano Monteiro, 843, autor vereador Folha. Para ler devagar. Estou olhando devagar. Hein? Indicação 1996, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar por meio de órgão competente, serviço de substituição de pós-iluminação pública na rua Saudoso Número, retiro só for, autor, vereador Folha. Indicação 1997, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar por meio de órgão competente, serviço de limpeza e extensão na rua Pastor Elmer Braga, autor, vereador Folha. Indicação 1998, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, serviço de poda de ar na rua Delfino Freire, autor, vereador Folha. Indicação 1999. Registrar para a vereadora Verônica Lima. Sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão serviço de poda de ar em Santa Margarida, autor, vereador Folha. Indicação 2021, sugere ao Poder Executivo troca de lâmpada queimada, Leonardo Martins, penúltimo autor, vereador Folha. Indicação de 2001, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, limpeza de drenagem na rua Pastor Elmer Braga, autor, vereador Folha. Indicação 2002, sugere a Poder Executivo troca de lâmpada queimada na rua Alcebiades Pinto, autor, vereador Folha. Indicação 2003, sugere a Poder Executivo troca de lâmpadas queimadas na rua Januário Cerqueiro, autor, vereador Folha. Indicação 2004-2021, sugere a Poder Executivo reparo de vazamento de água, esgoto de toda a extensão da rua Professor Roberto Lira, autor, vereador Folha. Indicação 2005-2020, sugere a Poder Executivo que providencie por meio de órgão competente, serviço de reparo na rua Céu Aberto, na rua Deputado Darcy Ribeiro, SAPI, autor Folha. Indicação 2006-2020, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio de órgão competente, serviço de reparo do esgoto, corre Céu Aberto, na rua Januário Cerqueira, autor, vereador Folha. Indicação 2007, sugere ao Poder Executivo providencie por meio de competente, poda de árvore na rua Caminho Postular, autor, vereador Folha. Indicação 2008-2021, sugere ao Poder Executivo providência por meio de órgão competente, serviço de reparo de esgoto na rua Elmer Braga, travessa 1, autor, vereador Folha. Indicação 2009-2021, sugere ao Poder Executivo Municipal por meio de órgão competente, serviço de capina e limpeza de extensão da rua 10, autor, vereador Folha. Indicação 2010,
2021, sugere ao Poder Executivo retirada de entulho, depositar na rua Dr. Mário Calda, número 6, Poço Largo, autor vereador Folha. Indicação 2011, 2021, sugere ao Poder Executivo que providência por melhor competência serviço de esgoto corre a céu aberto na rua Fernando Costa Machado, autor vereador Folha. Indicação 2002-2021, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por melhor competente serviço de tapa largo no Poço Largo, autor vereador Folha. Indicação 2013-2021, sugere ao Poder Executivo que providência por melhor competente serviço de esgoto corre a céu aberto na rua Adalto Dantas, autor vereador Folha. Indicação 2014-2020, sugere ao Poder Executivo por meio de órgão competente, serviço de tapa na Travessa dos Carros, autor vereador Folha. Indicação 2015-21, sugere ao Poder Executivo retirada de entulho na rua Pastor Eduardo Braga, autor vereador Folha. Indicação 2016-2021, sugere ao Poder Executivo colocação de quebra-mal na rua São Rafael, autor vereador Folha. Indicação 2017, sugere ao Poder Executivo providência do meio órgão competente, substituição da norma Estrada Francisco da Cruz Nunes, Travessa Largo da Batalha, autor vereador Folha. 2018-21, sugere ao Poder Executivo providência por melhor competência, reparada da rede de esgoto na estrada Caetano Fazendinha, autor vereador Folha. Indicação 2019, sugere ao Poder Executivo realizar drenagem, pavimentação, extensão, torre, comandante Minervino, autor vereador Folha. Indicação 2020-2021, sugere ao Poder Executivo que realizar drenagem, pavimentação, extensão, comandante Minervino, autor vereador Folha. Indicação 2021-21, sugere ao Poder Executivo retirar de lixo e depositar na rua Heraldo Soares, autor vereador Folha. Indicação 2022, sugere ao Poder Executivo retirar de entulho e depositar na rua Joaquim Soares, Sapé, autor Folha. Indicação 2023, sugere ao Poder Executivo que providencie o melhor competente serviço Tapa Branca na rua Martins Torres, autor vereador Folha. Indicação 2024, 2021, sugere ao Poder Executivo. Jonathan, entendeu? Jonathan. Aprovado. Continua. 2024, sugere ao Poder vazamento de água, incêndio na rua Professor Roberto Lira, autor vereador Folha. Indicação 2025, 2021, sugere ao Poder Executivo retirar de entulho na rua Tamari Neides, autor vereador Folha. Indicação 2026, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de serviço Tapa Capina, na rua Comandante Virgínia, autor vereador Folha. Indicação 2027, sugere ao Executivo Municipal providenciar por meio de órgão competente, reparo de esgoto correção aberto, na rua Professor Lira, autor vereador Folha. Indicação 2028, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, serviço de Capina, limpeza na rua Celina Baruso, autor vereador Folha. Indicação 2029, sugere ao Poder Executivo providenciar por órgão competente, serviço de pó de árvore na Senhora de Fátima, autor vereador Folha. Indicação 2030, 2021, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar por meio de órgão competente, serviço de substituição de lâmpada na rua Celina Garuz, autor Folha. Indicação 2031, de 2020, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, serviço de substituição de lâmpada na rua Celina, autor vereador Folha. Indicação 2032, 2021, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, serviço de substituição de lâmpada, professor Roberto Lira, autor vereador Folha. Indicação 2033, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente, serviço de repara calçada na estrada Caetano Monteiro, autor vereador Folha. Indicação 2034, sugere ao Poder Executivo realizar limpeza de bueiro na rua General Osório, São Domingo, autor Robson Guimarães José Filho, vereador Binho Guimarães. Indicação 2035-2021, sugere ao Poder Executivo realizar limpeza de bueiro na rua São José Bonifácio, autor vereador Robson Guimarães José Filho, Binho Guimarães. Indicação 2036, sugere ao Poder Executivo limpeza dos bueiros na Avenida Visconde do Rio Branco, autor vereador Binho. Indicação 2037, sugere ao Poder Executivo realizado em entulho José Vicente Sobrinho, Joca, autor vereador Binho. Indicação 2038, sugere ao Poder Executivo asfaltando na rua Paris, autor vereador Verônica Lima. Indicação 2039, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente, se a limpeza da rede pluviais na rua Manuel Abreu, autor Douglas Gomes. Indicação 2040, sugere ao Poder através do órgão competente, realização de pavimentação da extensão Rua 28, autor vereador Douglas. Indicação 2041, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente, desassoreamento da limpeza da rede pluviais de toda a extensão da rua São Lorena, bairro São Lorena, autor vereador Douglas. Indicação 2042, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente que providência e reparo de vazamento de esgoto na estrada Francisco da Cruz Nunes, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 2043, sugere ao Secretaria de Ciência e Tecnologia e Implantação
público no município de Niterói. Autor, vereador Bim Guimarães. Indicação 2044, 2021, sugere Poder Executivo medidas para garantir a realização de serviço de tapa-buraco, adequação da calçada de acordo com a norma ABTN, acessibilidade à altura do Estado Caetano Vila para o autor, vereador professor Túlio. Indicação 2045, sugere Poder Executivo a garantir a realização de adequadas calçadas de acordo com a norma na rua Celso Pensão, autor, vereador Proutinho. Indicação 2045, professor Túlio. Indicação 2046, sugere a Secretaria de Tecnologia a criação de política fomento estandarte no município de autor, vereador Bim Guimarães. Indicação 2046, sugere Poder Executivo garantir a realização de serviço de tapa-buraco, adequação das normas altura do Estado de Caetano, professor Túlio. Indicação 2048, 2020, seja realizada a limpeza de bueiro em toda a extensão. Presidente Bar, autor, vereador Bim. Indicação 2049, sugere Poder Executivo garantir reparo do poste na Estrada Caetano Largo, autor, vereador Túlio, professor Túlio. Indicação 2050, sugere ao Poder Executivo urgente reparo do bueiro na Sem Campo, na altura do 1156, Estrada Caetano, autor, vereador professor Túlio. Indicação, tudo bem? 2051, sugere ao Poder Executivo malha ciclovia, cria malha de ciclovia, no bairro Fonseca, malha no centro da Zona Sul, Jonatas Anjo. Indicação 2052, sugere ao Poder Executivo urgente reparo do bueiro da tampa na altura do 40, na rua Hamilton Pitão, autor, professor Túlio. Indicação 2050, sugere ao Poder Executivo providenciar melhor competência, serviço roçadeira e toda a extensão da rua Adelino Martins, autor, Jonathan Anjo. Indicação 2054, sugere Poder medidas de garantir a realização de tapa-buraco adequada, calçado de acordo com a norma acessibilidade à altura da Estrada Caetano Monteiro, autor do vereador, professor Túlio. Indicação 2055, sugere Poder Executivo através da realização de tapa-buraco adequação da calçada de acordo com a Estrada Caetano Monteiro, Vila Progresso, autor, professor Túlio. Registrar pelo vereador Rodrigo de Carvalho. O vereador Casota, eu já registrei a presença do vereador, do vereador Jonathan. Indicação 2056, sugere Poder Executivo garantir a realização de tapa-buraco adequação da calçada de acordo com a norma a Estrada Caetano, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2050, sugere Poder Executivo providência para o melhor serviço de patrulhamento do programa de Niterói presente nas vias secundárias bairro de Fonseca, na rua São Januário, Fonseca, autor, vereador Jonathan Anjo. Indicação 2058, sugere Poder Executivo melhor competência serviço de capina roçadeira, altura atravessa Argos, autor, vereador Jonathan Anjo. Indicação 2059, 2021, sugere Poder Executivo troca de lâmpada na rua Barra Mansa, autor, vereador Folha. Indicação 2060, sugere Poder Executivo, retirada de entulho na rua Mário Aldo, autor, vereador Folha. Indicação 2061, sugere Poder Executivo, drenagem de pavimentação, Poço Largo, caminho do Poço Largo, autor, vereador Folha. Indicação 2062, sugere Poder Executivo, vazamento, reparo de vazamento na rua Mário Crauda, Poço Largo, autor, vereador Folha. Indicação 2063, a construção de mureta, proteção da Estrada Francisco da Cruz Nunes, 42 Cantagalo, autor, vereador Folha. Indicação 2064, sugere Poder Executivo municipal a reconstrução da ponte Passagem, mora da rua General Castroto, autor, vereador Folha. Indicação 2065, sugere Poder Executivo providência melhor competência de serviço de poda de árvore na rua Marical, autor, vereador Folha. Indicação 2066, sugere Poder Executivo pavimentação toda a extensão da rua Guararema, autor, vereador Folha. Indicação 2067, sugere Poder Executivo reparo de esgoto existente na rua Deputado Darcy Ribeiro, autor, vereador Folha. Indicação 2768, sugere Poder Executivo a retirada de entulho na rua Jardim Jardel Filho, autor, vereador Folha. Indicação 2069, sugere Poder Executivo a retirada de lixo depositada na rua General Castro Guimarães, autor, vereador Folha. Indicação 2070, sugere Poder Executivo através de providência mundial competente, limpeza das galerias do General Castro, Igrejinha, autor, vereador Folha. Indicação 2070, sugere Poder Executivo troca de lâmpadas queimadas na estrada da Fazendia, autor, vereador Folha. Indicação 2072, sugere Poder Executivo providência por melhor competente, construção de lâmpadas na ação pública na rua João Fonseca, autor, vereador Folha. Indicação 2070, sugere Poder Executivo, então a implantação da lixeira ecológica na estrada Francisco Washington Luiz, autor, vereador Folha. Indicação 274, sugere Poder Executivo retirada de entulho, depositar na Arico do Sul, Gavião, autor, vereador Folha. Indicação 275, sugere Poder Executivo que seja realizado recapeamento de toda a extensão da rua Serginho Caru, autor, vereador Folha. Indicação 2076, sugere Poder Executivo reparo de vazamento, esgoto toda a extensão da Arico do Sul, autor, vereador Folha. Indicação 2077, sugere Poder Executivo providência por melhor competente, serviço de lavamento de toda a extensão da rua Comandante Vicente Revino, autor, Folha.
Indicação 2078, sugere ao Poder Executivo a realizar de troca de viabilidade de placas de carga e descarga no caminhão de um pé pequeno, virtude de reclamações de moral. Autor, vereador Túlio. Indicação 2079, solicita ao Poder Executivo custo de transporte especial para paciente esteja realizando tratamento, operação, pós-operação, transplante de órgão. Custo ou oferta de transporte. Autor, vereador professor Túlio. Indicação 2080, sugere ao Poder Executivo medida de garantia a realização de serviço de tapa-buraco, adequação do calçado de acordo com a norma. Autor, vereador, Rua Maestro José Botelho, Santa Autor, vereador professor Túlio. Indicação 2081, sugere ao Poder Executivo a realização de termos de fiação enquanto solta Rua Doutor Mário Viana, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2082, sugere ao Poder Executivo análise e avaliação, necessidade de supressão do indivíduo arbóreo, considerado risco na Avenida Rui Barbosa, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2083, sugere ao Poder Executivo análise e avaliação, necessidade de supressão de indivíduo arbóreo, considerado risco à altura do 1, doutor Souza Dias. Santa Rosa, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2084, 2020, sugere ao Poder Executivo medidas para garantir a limpeza do entulho na Rua Padre Pedro Martironi, Largo da Batalha, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2085, 2021, sugere ao Poder Executivo medidas de garantir o recapeamento do asfalto à altura do número de travessa Trajano de Moraes, Santa Rosa, autor, vereador Túlio. Indicação 2086, sugere ao Poder Executivo providencia desobstrução no bueiro na altura do número 20, Maestro José Botelho, Santa Autor, professor Túlio. Indicação 2087, 2021, sugere ao Poder Executivo medidas de garantia e realização, serviço de tapa-buraco, adequação de acordo com as normas de acessibilidade à altura do número 900, na estrada Caetano Monteiro, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2088, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço da Escola Municipal Levi Carnel, autor, professor Túlio, com o autor Paulo Eduardo Gomes. Indicação 2089, sugere ao Poder Executivo determine e autoriza horário fixo aos domingos para a utilização da pista da BRT pelos ciclistas. Nosso autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 2090-2020, sugere ao Poder Executivo através do ato de providência junto a autoridades competentes, de vista à ampliação e intensificação do programa integral presente para maior eficácia, abrangendo a cidade com a implementação, região penotiva e interação do pedido encaminhado através do ofício. Autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 2091-2020, sugere ao Poder Executivo realizar a troca de lâmpadas postas na rua Autor Bento Moura. Autor, vereador Binho Guimarães. Indicação 2092, sugere ao Poder Executivo ser realizada a obra de Avenida Prefeito Altivo Mendes, em frente ao 757, autor, vereador Binho. Indicação 2093, sugere ao Poder Executivo providenciar e reparar a sinalização eletrônica nas estações de ônibus BHSL, localizada entre as praias de Charita até o ponto final Itaipu. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 2094-2020 dispõe sobre a implantação das faixas de retenção, recuo para bicicleta, semáforo no município interior. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2095-2021 sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço, asfalto na Flávio Severo. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2096, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço, limpeza da rua Jornalista Francisco da Torre, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2097, sugere ao Poder Executivo obras de serviço de limpeza do bueiro Francisco Piratininga, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2098, sugere ao Poder a realização de obras de serviço de poda de ar e vegetação, professor Línia Mercandel, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2099, sugere ao Poder Executivo através de obras de serviço, entulho, limpeza, vegetação, rua doutor Souza Soares, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 20.100, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de estrada de entulho na rua Elis Davi Cili, em Joca, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2101, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar uma equipe para fazer reparo de vazamento de esgoto na travessa Olegário Antônio Moura, Fonseca, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 2102, sugere ao Poder Executivo providenciar uma equipe para fazer ampliação da rede de esgoto toda a comunidade de Juca Branco, acesso pela travessa Magnólia Abreu, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 2103, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar uma equipe fazer vistoria na lâmpada na rua Princesa Isabel, 91, Barra de Fátio, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 2104, sugere ao Poder Executivo a realização de obra, serviço para a contenção do vazamento de esgoto na rua Doutor Arcurso Torre, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2105, sugere ao Poder Executivo a realização de obra para vazamento do esgoto na rua General Rondon, em frente ao Caixa Econômica, Colégio Assunção, São Francisco, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2106, sugere ao Poder Executivo a realização de serviço de troca de lâmpada na rua Oscar Fonseca, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2107, sugere ao Poder Executivo realizar a obra de serviço de limpeza, manutenção, vegetação, estrada postular, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2108, sugere ao Poder Executivo então altere o nome da rua Coronel
Moreira César. Caré para a Rua, autor Paulo Gustavo. Indicação 2109, sugere 2000, sugere Poder Executivo de realização de obras e serviços, recapeamento asfalto na travessa 4 de outubro, Fonseca, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2110, 2000, sugere Poder Executivo de instalação da estátua de homenagem ao ator niteróis Paulo Gustavo, Parque Prefeito Ferraz, Campo São Bento. Autor vereador professor Túlio Eduardo, autores Paulo Eduardo e a vereadora Beni Bioli. Indicação 2111, 2021, sugere Poder Executivo o Centro Cultural ser instalado no antigo cinema Garcia, denominado Centro Cultural Paulo Gustavo, autor vereador professor Túlio, coautor vereador Paulo Eduardo e Beni Bioli. Indicação 2112, sugere Poder Executivo iniciar obras de urgência em questão de segurança, manutenção, reparo, modernização e iluminação pública na rua Samuel Wagner, próximo ao projeto Mangueiral, principalmente no final da rua, autor vereador Daniel Marques. Indicação 2113, 2021, sugere Poder Executivo, figura a Secretaria de Conservação e Serviço Público, análise imobiliário público, ponto de ônibus, em frente ao shopping, a estrada Caetano Monteiro, bairro Badu, autor vereador Daniel Marques. Indicação 2114, sugere Poder Executivo através do órgão competente, que providencia a instalação de nova lixeira, tipo papeleira, posta e fica em frente ao Corpo de Bombeiro, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 2115, 2021, sugere ao Poder Executivo que o agente civil do programa de Niterói, substituição da Guarda Municipal, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 2116, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços, limpeza pós-vegetação, Roger Sergitão, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2117, sugere Poder Executivo através do órgão competente, remoção do fio inativo na região, localidade Rua 8, na Ilha da Conceição, autor vereador Douglas Gomes. Douglas Gomes. Indicação 2118, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de limpeza, Sebastião, na rua Sebastião, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2119, sugere ao Poder Executivo através do serviço contenção, vazamento de esgoto na rota autor César Culpe, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2120, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços no ponto de ônibus, Avenida José Vicente Sobrinho, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2121, sugere ao Poder reforma do modo de programa, Mar de Família, na Vila Ipiranga, autor vereador Jonas Cisante. Indicação 2122, sugere ao Poder Executivo que aumente o número de galinhas de limpeza para a comunidade da Vila Ipiranga, autor vereador Jonas Anjos. Indicação 2123, 2021, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente que seja realizar uma ação fiscal para intimar o proprietário do terreno localizado na esquina da rua Machado de Assis, Salomão Saúde, para que providencie a limpeza e reforma no mundo de sua propriedade, autor vereador Jonatas Anjos. Indicação 2124, sugere ao Poder Executivo órgão competente que seja feita a manutenção do bueiro localizado na Augusto Vieira, autor vereador Casota. Indicação 2125, sugere ao Poder Executivo órgão competente que seja feita a poda na rua Cândido Labruna, autor vereador Casota. Indicação 2126, sugere ao Poder Executivo que seja realizado uma operação trabalhando na rua 22 de maio, buraco do boi, autor vereador Dr. Nazar. Indicação 2127, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviços de reposição de tábua-buraco na Alzira Vargas, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2128, sugere ao Poder Executivo Lampas, em frente ao número tal, no bairro de número 37, bairro de Santa Barra, autor vereador Dado. Indicação 2129, sugere ao Poder Executivo providência junto à IMUS, recapeamento da estrada Freio Rolando, travessa Edivir Ribeiro Magalhães, toda extensão de Jacaré, autor vereador Vilar. Senhor presidente, expediente para votação, eu vou ler em bloco, senhor presidente. Deixa eu só ver aqui um número aqui, não tem número, vou ler aqui. É o último, tá. E o outro? Então tá. Moção 287, envia a moção de pesar a família do pintor crítico, professor, envia a moção de pesar a família do Cláudio Valério Teixeira. Moção, autor, vereador Paulo Eduardo. Moção 288-2021, moção de aplauso a Leandro Portugal Freire, de Lima. Autor, vereador Milton Calvo. Indicação 289, envia a moção de aplauso ao ex-vereador Bruno Lessa pelo excelente serviço prestado a esse município. Autor, vereador Milton Calvo. Moção... Moção 290, 2021, envia a moção de aplauso a Bruno Rodrigues Aquino. Autor, vereador Binho Guimarães. Vou ler em bloco, Binho.
Moção 291/2021, a moção de aprovação Tiago Faria Santana. Moção 292, Bruno dos Santos Ribeiro. Moção 29, todas de autoria do vereador Binho, essas duas. Moção 293/21, repúdio a integrante do movimento de juventude anticapitalista por ação ao vandalismo da Avenida do Jornalista Douglas Gomes. Moção 294, acabou. Moção de pesar amigo e família do município Paulo Gustavo. Envia a moção 295, autor vereador Paulo Velasco. Envia a moção de 295, envia a moção de... Por gentileza, presidente. É só a última moção, por gentileza, se puder repetir. Vereador, 293, envia a moção de repúdio ao integrante do movimento da Rua Juventude Anticapitalista por ação de vandalismo na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Caraí. Autor, vereador Douglas. Gostaria de registrar voto contra da bancada do PSOL. Registrar o voto contra da bancada do PSOL na nobre... 294/2021, moção de pesar a família do humorista Paulo Gustavo. Autor, vereador Paulo Velasco. Moção 295/2021. Envia a moção de pesar ao autor humorista, diretor roteirista Paulo Gustavo Amaral. Autor, vereador Douglas Gomes. Moção 296/2021. Envia a moção de pesar a família Gustavo Amaral Monteiro. Autor, Gustavo. Paulo Gustavo. Autor, Daniel Marcos. Moção 297/2002. Moção de pesar a família de Paulo Gustavo. Autor, vereador Paulo Eduardo. Moção 299. Envia a moção de pesar a família do policial André Frias, em virtude do seu falecimento ocorrido em 6/5, durante a operação no Rio de Janeiro. Moção 300. Moção de pesar a família da Guarda Civil Municipal, Patrícia Fonseca de Assis, em virtude do seu falecimento. Senhor presidente, em votação, senhor presidente. Em votação as moções, inicialmente do vereador Atratino. Obrigado, presidente. Em votações as moções, com voto contrário, conforme pedido do nobre vereador Túlio. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Senhor presidente, lido o expediente. Senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, só um minutinho. Pela ordem do vereador Douglas, que foi o primeiro, nós não íamos começar os trabalhos, vou dar pela ordem rapidamente ao nobre vereador Douglas. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de explicar que a minha moção, ela não teve nenhum cunho ideológico. Minha moção foi simplesmente porque esse movimento cometeu um ato de vandalismo. Esse movimento, eu estou falando um pouco alto que eu estou sem fone aqui, esse movimento, ele sujou a nossa cidade. E a Câmara Municipal de Niterói não pode ser conivente a esse ato criminoso que está no nosso Código Penal e também no nosso Código da nossa Lei Orgânica. Então, o nosso município não pode ser depredado dessa maneira. Então, cabe a nós, da Câmara Municipal de Niterói, e aqui eu já agradeço os meus pares que apoiaram a essa moção de repúdio. Não interessa se está apoiando o Bolsonaro, não interessa se está apoiando Lula, se é contra Lula ou contra Bolsonaro. O que a gente não pode ser conivente é que militantes pinchem, sujem e depredem o nosso município. Vereadora Bene, com a palavra, depois eu daria ao professor Túlio. Vereadora Bene, por favor. Presidente, pela ordem... Só um minutinho, registrar aqui. Vereadora Bene, por favor. Justificativa do meu voto. Primeiro, queria dizer que vandalismo e ato de barbárie do vereador Douglas são mais de 400 mil mortos, pessoas assassinadas praticamente com aval das políticas do governo Bolsonaro. Queria dizer para o vereador Douglas, se ele não conhece o RUA, Juventude Anticapitalista, uma juventude que sonha por uma sociedade libertária, uma juventude que sonha por homens que não carreguem o ranço patriarcal, o ranço misógino, LGBT-fóbico, o ranço das violações de direitos humanos, como carrega o parlamentar que me antecedeu. Uma juventude que luta por uma sociedade anticapitalista, que luta por uma sociedade de direitos, inclusive para que os filhos de vossas excelências possam ter um mundo melhor e trabalhar em prol de uma sociedade de bem viver. É assim que eu faço a justificativa do meu voto e dizer que vandalismo é continuar permitindo, vereadores e vereadoras, que bolsonaristas sejam eleitos na cidade de Niterói. Vandalismo é a gente ter uma voz
do genocida Bolsonaro, que hoje é o nosso ex-presidente da República dentro do parlamento em Niterói. Vandalismo não é o que o Rua fez. Continuaremos seguindo. Me orgulho muito em fazer parte da juventude anticapitalista. Seguimos em luta por uma sociedade revolucionária. Fora Bolsonaro, viva a luta revolucionária, viva a luta anticapitalista. Obrigado, professor Binho, professor Tinho. Binho, Túlio, Tinho e Túlio. Você me desculpe aqui. A combinação ficou boa. Eu acho que... Tinho, me chamou de Tinho. Professor Tinho. Não, você me deixa. Vossa Excelência, me perdoe. O Paulo, Perdoa, o vereador Paulo Eduardo está me deixando meio, de vez em quando ficou meio doido. Eu queria, sabe o que eu ia fazer? É o seguinte, eu queria registrar a presença do pai do vereador Binho, também Robson, e também dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem, além de ser um excelente caráter, um parlamentar de primeira. Então, meus parabéns aí aos dois. Professor Túlio, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiro eu queria dizer que Só um minutinho, vereador Paulo Vila, daria a Vossa Excelência já, só para o professor Túlio terminar. o vereador que me antecedeu, eu acho que ele nunca esteve no Brasil em época de Copa do Mundo. O que as pessoas fazem no Brasil? Peço que os vereadores presentes nessa casa me ajudem a responder. O que as pessoas fazem no Brasil em época de Copa do Mundo? As pessoas pintam o chão da rua com o rosto dos jogadores da seleção. Isso é manifestação cultural, popular. Eu quero saber se alguém que pintou o chão para torcer para o Brasil na Copa vai ser chamado de criminoso. Vai ser chamado de criminoso. E aqui, vamos falar a verdade, tinta no asfalto sai com a primeira chuva forte que tiver. A primeira chuva forte que tiver. Agora, ato de vandalismo, eu vou contar para vocês o que é. Ato de vandalismo é 400 mil brasileiros mortos por uma doença que nós já conhecemos a vacina e que a vacina já existe no mundo e que o presidente da República não comprou. Vandalismo é defender torturador, é fazer homenagem a Brilhante Ustra. Vandalismo é se aliar a grupos políticos que dão medalha Tiradentes para miliciano. Portanto, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho do Rua, e eu tenho muito orgulho da galera do Rua, eu tenho orgulho de ter sido votado pela militância do Rua, eu tenho orgulho de ter sido votado e que a militância do Rua foi para a rua, para fazer a minha campanha e foi vitoriosa. Então, para deixar claro, vandalismo é a morte de pessoas. Alguns se preocupam muito com asfalto. Eu me preocupo com a vida e com a ciência. Viva o Rua, fora Bolsonaro! Continuar o vereador Paulo Velasco, deseja usar a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, Boa noite meu amigo. a todos os colegas. Presidente, só queria que quando você for fazer um minuto de silêncio, nós levamos o pensamento também para as pessoas que estão internadas. Eu tive uma notícia que eu tive aí na Câmara, que o Bruno, da Fundação, entendeu? Está internado e entubado. É triste a gente ver os nossos amigos indo embora, presidente. Só queria que nós também levamos um pensamento para esse pessoal que está internado, recuperação o mais rápido possível. Que Deus quiser, ele vai sair dessa, presidente. Obrigado, presidente. Queria também dizer a Vossa Excelência que é o desejo de todos nós, aqui na nossa fé, que o companheiro Bruno tenha restabelecimento rapidamente. Ia pedir um minuto de silêncio, Vossa Excelência. Rapidamente, presidente, antes do minuto de silêncio. Só eu vou, vereador Vossa Excelência já usou a palavra. Eu vou Não, só para pedir um minuto de silêncio para o policial que foi morto hoje, André Frias, por favor, policial do Civil. Sim, deferido o pedido de Vossa Excelência. Vereador André, com a palavra. Por favor,
também pelas outras 29 vítimas assassinadas pela polícia na chacina do Jacarezinho hoje, Calma. Um minuto de silêncio para vagabundo, não, só para policial. Por favor, olha só, só um minutinho, gente. Peraí, por favor. Parabéns ao Por favor. Vou pedir a vocês que tenham respeito com a posição de cada vereador. Presidente, Eu vou pela falar, ordem vereadora do- Bene, Vossa Excelência já usou a palavra, darei a Vossa Excelência logo em seguida. Vou pedir 1 minuto de silêncio. Mas o Logo em vereador tá seguida. fazendo com a vereadora de jeito- Pode falar, vereador, pode fazer o encaminhamento, por favor. Vereadora Bene, Vossa Excelência está me escutando? Assim que... Pode fazer o encaminhamento de Vossa Excelência, por favor. Queria que fosse corrigido agora a maneira como o vereador falou com a vereadora Valquíria. Isso não pode Sim, acontecer vereadora, nessa esse casa. assunto nós discutiremos depois, logo em seguida. Primeiro eu vou pedir 1 minuto de silêncio, com o pedido dos vereadores que já o fizeram, e infelizmente com as vítimas de Covid do nosso país, pedir ao vereador que desculpa, logo em seguida daria a palavra a Vossa Excelência. E aqueles também que... Estou ouvindo. Eu queria pedir desculpa a Vossa Excelência, daria a palavra ao vereador Andrigo. Imagina, presidente. Obrigado. Presidente, rapidamente, só para somar a fala do vereador Paulo Velasco, a gente está buscando as informações aqui relativas ao nosso querido amigo Bruno Ribeiro, que foi candidato da Fundação de Educação, que foi candidato pelo PT nas últimas eleições, sobre essa questão da possível internação ou como que está o quadro de saúde do nosso querido Bruno. Mas, de qualquer maneira, somar aqui na fala do vereador Paulo Velasco, nas nossas orações a esse querido companheiro, e também saudar aqui, presidente, a presença do nosso querido Robson, pai do nosso querido vereador Bing Guimarães. Prazer recebê-lo aqui. Ok. Eu tenho matéria sobre a mesa, vamos fazer o trabalho do Legislativo, e aí logo em seguida dou a palavra a todos os vereadores. Podemos fazer essa temática? É difícil, porque na hora que se introduz uma determinada discussão, e para não confirmar a tese de quem cala consente, o ideal é que nós fechemos o assunto iniciado por alguns vereadores. E, aliás, provocado por uma moção do vereador Douglas em relação ao movimento rua. Então, eu acho que a gente deve fechar nesse bloco de intervenção. Não sei se o líder do PDT vai querer falar, porque, na verdade, quando nós encontramos pessoas que apareceram no horizonte da política outro dia, à luz de uma política de propagação de ódio na sociedade brasileira, e imaginam que podem questionar tantos quanto ao longo de toda a sua vida e com uma história de vida. Qual é a história de vida do PTC? Qual é a história de vida do partido ao qual se filia, para fins eleitorais, o vereador Douglas? Pode ter certeza que a gente não... Por favor, vereador Douglas, Pois é. Vossa Excelência terá a palavra logo em Isso, seguida. na hora oportuna, você tem a palavra. Mas favor. o que pensa o movimento organizado dos trabalhadores, organizado no PDT, no próprio PT de onde que eu fundei e saí, o movimento dos trabalhadores, seja no campo da fábrica, no movimento comunitário, que durante anos luta contra a ditadura militar que você defende e propaga. Imaginar questionamentos dessa ordem, na realidade, devem ser considerados pelo movimento que foi para a rua e pintou Bolsonaro genocida, deve ser considerado um elogio. Nós queremos dizer que nós temos que ter nesse país, comandado por ódio, a partir de Brasília e a partir do governo do Estado, nós temos que discutir coisas mais importantes, como, por exemplo, a operação que aconteceu no Jacarezinho é a mais letal desde 1994, quando o governo Marcelo Alencar era o governador, que dava gratificação por morte à famosa
gratificação faroeste. Cláudio Castro aprofunda. Em 1994, nós tivemos a operação policial de 14 mortes. Sob o governo do Castro, amigo do Bolsonaro, nós estamos chegando no Jacarezinho a 25 mortes. Isto é que a gente quer combater. Quem vai para a rua e escreve Bolsonaro genocida no asfalto, está dizendo que é contra a morte, é contra o ódio. Nossos partidos defendem a vida. O de vocês defende o armamento da população e a morte para todo lugar. Por isso, a gente vota contra. E por isso que uma boa parte dos vereadores presentes nessa Câmara Municipal votaram contra. E votaremos contra o tempo todo. E a vida vai dizer, no dia a dia das nossas vidas, no exercício do mandato na Câmara de Vereadores, quem tem razão. Essa é a discussão. Obrigado. Matéria sobre a mesa. Gente, Pois não, vereadora Valquíria. eu queria só dar uma palavra muito breve, porque Claro. também foi mencionado anteriormente. Queria, na verdade, fazer um pedido aos colegas da casa. Eu não tenho intenção de responder ao vereador Douglas, porque eu não tenho nenhum motivo para me dirigir a essa pessoa, mas eu queria dizer que é um desrespeito imenso, né? Interromper o momento que a gente está discutindo e que vai ser proposto um minuto de silêncio, né, por vítimas, por pessoas que estão internadas, por pessoas que estão morrendo, para fazer provocações, né? O vereador, de maneira intencional, pede esse minuto de silêncio pelo policial morto, sabendo que o que aconteceu hoje na favela do Jacarezinho já é a maior chacina que o Brasil já viveu. Isso é um desrespeito, isso é um mentiroso. Não tem morador de favela que fique feliz quando vê a operação. Não tem pobre que fique feliz vendo a morte de outras pessoas. Isso é um desrespeito. E, sinceramente, presidente, eu queria pedir aqui aos demais colegas que, quando ele se dirigir aos demais vereadores aqui do plenário de maneira ofensiva, que ele seja multado, usando o momento do plenário para fazer provocações, independente dos valores políticos de qualquer um, independente se ele acha que no Brasil devia ter pena de morte, o que não tem, né, o que é contra a lei, a nossa polícia não tem autorização para matar. Eu sinto muito pela morte desse agente, mas também tem a vida de mais 29 pessoas já confirmadas assassinadas nessa chacina. O vereador não pode utilizar o minuto de silêncio da Câmara para debochar dos colegas que sentem por um momento como esse. Então, eu queria pedir, na verdade, respeito a esse plenário, respeito às vítimas pelas quais nós fazemos silêncio. Esse plenário ontem se reuniu para lamentar a morte de Paulo Gustavo e hoje o vereador utiliza um minuto de silêncio para fazer escárnio. Isso é um absurdo. Esse homem tem que respeitar esse plenário. Se ele foi eleito para ser um parlamentar, ele tem que se comportar como tal. E tem que respeitar as outras pessoas que estão aqui eleitas. Tá bom, Obrigada, vereador. presidente. Obrigado. Matéria sobre a mesa. Requerimento 86 da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle de Orçamento requer a realização de audiência pública para discutir o projeto de lei 118/2021. Projeto de lei que estabelece condições e requisitos para a celebração com o meio de extinção de créditos fiscais do âmbito do município de Niterói e autoriza expressamente a realização de negócio jurídico processual na cobrança de dívida ativa. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 087 da nobre Comissão de Fiscalização de Finanças e Justiça requer realização de audiência pública para discutir o projeto de lei 121, que regulamenta o artigo 97 do Ministério da Lei do Organismo do Município, estabelece a política municipal de gestão do patrimônio imobiliário. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto em primeira discussão do nobre vereador Binho. Em homenagem ao seu pai, eu falarei Robson Guimarães José Filho. Altera e inclui e revoga dispositivos da Lei número 1.212 de 93, alterado previamente pela Lei número 1.438, 1.588, 1.661 de 98, 2.290 de 2006, 2.366 de 2006 e 2.659. Código de Limpeza Urbana do município de Niterói. Ressaltar que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, elaborado pelo nobre vereador Dr. Nazário, é favorável ao projeto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Para justificar o voto, presidente. Para justificar o voto, o autor. Rapidamente, eu quero agradecer aos colegas e ao líder de governo por ter pautado o projeto. Certamente, na noite de hoje, nós temos muitos projetos importantes a serem discutidos, em especial no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia. Mas eu queria só colocar, presidente, essa é uma demanda que há muito tempo os moradores da região oceânica vêm reivindicando do nosso mandato, a questão do lixo verde, a questão de como que o município trata o lixo verde, né? Isso é uma problemática em especial dos moradores lá da região oceânica, da região de Pendotiba, né? Das regiões mais arborizadas. Graças a Deus, vereador Daniel Marques, nós vivemos numa cidade que é densamente arborizada, né? E isso acaba gerando as repercussões, as complicações do descarte desse lixo. Então, o que o nosso mandato está apresentando, presidente Cal, é uma pequena alteração no Código de Limpeza Urbana para garantir ao cidadão, à cidadã niteroense, que esse descarte de lixo verde seja realizado de maneira impositiva pelo município através da Companhia de Limpeza Urbana. Então, basicamente é isso. Acho que o projeto tem muito a acrescentar à população niteroense e, por isso, nós vamos trabalhar para a sua aprovação em segunda discussão. Obrigado, presidente. Justificativa de voto e Ao vereador Paulo Eduardo. Justificativa antecipada, já comunicada a Binho e aos demais companheiros. Nós precisamos analisar o papel da CLIM no contexto da limpeza urbana de Niterói e, em especial, em relação ao que a gente está, de maneira simplificada, chamando de lixo verde. Existem algumas atividades que são remuneradas para a iniciativa privada, entre elas o recolhimento de um lixo verde, que é o coco, uma vez consumido na água, e que gera receita para a iniciativa privada. Nós estamos tentando verificar, sem ferir o espírito, e muito pelo contrário, reforçando o espírito do projeto de iniciativa do Binho, para que a gente considere, mesmo que com cobrança, que nós tenhamos que fazer na empresa pública, que é uma empresa de economia mista. Qual é o regime jurídico da CLIM? Os dois advogados aqui, qual é o regime jurídico da CLIM? Economia mista. Ela não é autarquia, ela é economia mista. Portanto, nada impede que nós analisemos o código de limpeza e, considerando a característica de empresa de economia mista, nós introduzamos para alguns serviços, em especial, nesse caso que o Binho está falando, coloquemos a responsabilidade ou a possibilidade de realização desse serviço com cobrança de preço, ou tarifa, etc. A gente tem que analisar, do ponto de vista jurídico, o que é melhor. Mas não dá para que o serviço de varrição seja entregue, que é o osso na atividade, Binho. Esse é o osso. Varrer rua todo dia. A população reclama. A população não reclama de outras atividades que geram receita, inclusive, para a iniciativa privada que trata do lixo enquanto negócio. Então, é importante que a gente verifique a possibilidade de que, no tratamento geral do lixo verde, trazido à discussão pelo vereador Binho, a possibilidade de autorização à empresa de limpeza urbana de Niterói de cobrança. Nós vamos tentar verificar a possibilidade de uma emenda, daqui para a segunda discussão, que valorize a iniciativa, mas que fortaleça a CLIM no seu trabalho na limpeza urbana de Niterói. Bom, mais alguém deseja fazer a justificativa de voto? Passarei para o novo projeto. Projeto de Lei 047/2021, do vereador Fabiano Gonçalves. Vossa Excelência está aqui na sessão aqui, virtual. Isso. Inclui no calendário de datas comemorativas do município o Dia Municipal do Profissional da Contabilidade e o Dia do Contador. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, elaborado pelo doutor Nazáia, favorável ao projeto. E o parecer da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio também é favorável ao projeto efetuado pela nobre vereadora Valquíria Nicterói. Em discussão a matéria. Em discussão, presidente. O autor, por favor, tem o direito. Presidente, o motivo dessa homenagem aos profissionais da contabilidade, primeiro é pela minha aproximação, porque nasci em um lar que meu pai já era contador, ajudei-o durante muitos anos, mesmo pequeno,
nas escritas contábeis, os razonetes, os balancetes. E esse profissional tem uma data que comemora-se, que é o dia 22 de setembro, que é o início da primavera, e foi o dia que o meu pai se casou e o dia também que eu me casei. Então, historicamente falando, é um dia que tem um simbolismo muito grande para essa classe, que é imprescindível para todos os empreendedores e empresários do Brasil. Não se consegue pensar um empresário, mesmo ele sendo MEI, sem o apoio do profissional da contabilidade, para fazer um cadastramento, para fazer um imposto de renda. Vossa Excelência, também eu destaco que Vossa Excelência é da área contábil, da mesma forma como o vereador José Adriano Folha o é. Então, eu gostaria de essa homenagem ser expandida para esses nobres edis dessa casa tão honrada. Dia 22 de setembro, junto com outras categorias que fazem também nesse mesmo dia essa comemoração, queria acrescentar a data do contador. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação em primeira discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam... Desculpe, Vereador Folha, só um minutinho. Vereador Folha deseja usar a palavra, com todo carinho. Boa noite aí à mesa, a todos os presentes. Quero nesse momento dar os parabéns aí ao Fabiano e fazer a colocação que todo esse projeto aí, ele visa realmente a dar uma tranquilidade melhor ao desenvolvimento do trabalho dos contadores. A gente sabe o quanto a gente está, muitas das vezes, muito sobrecarregado e acaba com algumas burocracias dentro de alguns setores, não conseguindo desenvolver um trabalho mais rápido. Então, eu acho que esse projeto aí foi de grande ajuda aí para os contadores. E dia 22 também de setembro é uma data que é bonito porque é onde passa, a gente faz existem os atos e fatos e a gente tem cada vez mais, a gente vai ficar melhor aí na sociedade. Parabéns aí ao Fabiano por essa iniciativa. Vereador Folha. Obrigado aí a todos. Cortou. Seu microfone está aberto, Folha. Pessoal, podemos virar... Vereador Folha. Vereador Paulo, em votação a matéria. Vereadores que aprovam... Não sei se sabe. Vereador Folha, se Vossa Excelência quiser desejar usar novamente, pode continuar, por favor. Não, é para dar os parabéns aí ao nosso querido Fabiano aí. Vamos junto cada dia melhorar mais a nossa sociedade. Ok. Em votação a matéria. Vereadores que aprovam em primeira discussão permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, eu só me manifestei depois vereador. que Vossa Excelência tivesse dito que a intervenção do vereador Folha era uma folha virada. Nada. Se não fosse assim, eu poderia falar. Tem que brincar para não infartar. Nós temos aqui mais um... desculpe. Eu queria encaminhar um requerimento. Pois não. Nós verificamos rapidamente o que o vereador Fabiano está propondo, a inclusão numa lei recentemente que unificou, coordenada pelo vereador, em nome da casa, coordenada pelo vereador Bruno Lessa, que unificou um calendário, porque nós tínhamos várias leis com referência a calendário. Isso foi unificado, eu só queria verificar se o que estava sendo proposto pelo vereador Fabiano seria uma inclusão naquela lei. Só um minutinho. Vereador Paulo, vereador Fabiano, como com a palavra. Assim, eu quero pedir autorização do plenário para dispensa de textícios, votação em segunda discussão e redação final no dia de hoje.
Obrigado, vereador Paulo. Dá o projeto de volta. Fabiano quer falar. Projeto de Fabiano. Não, era isso mesmo, vereador Paulo. Vossa Excelência teve a perspicácia de fazer essa leitura sábia do projeto de lei. Ele está sendo incluído no calendário oficial, com outras categorias que são, nessa mesma data, também felicitadas. Defiro o pedido do vereador Paulo Eduardo. Colocaremos em segunda discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do nobre vereador Fabiano, que inclui no calendário de datas comemorativas do município o Dia Municipal do Profissional da Contabilidade, o Dia do Contador. Parecer do segundo adote Senhor presidente. projeto. Presidente, queria justificar o voto. Deixa eu dar, vereador Daniel. Primeiro, Fabiano justifica o voto, que eu queria pedir eu vou dar pela- prioridade ao... Por favor, vereador. Vereador Fabiano, Vossa Excelência, para justificar o voto. Presidente, com muito orgulho, eu estou aqui na linha com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar a ele, em primeira mão, essa notícia, porque eu acho que é muito honrosa. Eu quero agradecer aos meus pares aí da casa pela confiança, né? Eu sou um vereador muito jovem aí, recém-chegado nessa casa, e eu quero agradecer muito aos vereadores de Niterói que foram solícitos a essa questão do profissional de contabilidade, o contador, e incluir no calendário oficial da cidade a data do dia 22. Quero externar essa minha gratidão. Farei saber ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, doutor Samir, desse gesto da Câmara Municipal de Niterói, para quando ele estiver na cidade também convidá-lo para ele participar conosco de uma sessão e dizer, presidente, que eu sou muito grato também ao apoio do líder de governo Andrigo e de Vossa Excelência e dos meus pares nessa casa. De coração, meu agradecimento profundo. É uma honra participar dessa legislatura com Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, vereador Fabiano, e parabéns a Vossa Excelência. O vereador Daniel Marques vai usar pela ordem. Senhor presidente, vou usar pela ordem, porque o que eu quero hoje solicitar mais uma vez tem a ver com a ordem de votações aqui da casa. O líder do governo, o vereador Andrigo, fez um papel muito bacana, conseguiu levantar todos os PLs da casa que versam sobre pandemia, Covid, melhoramentos para os empresários, enfim, se seja pelo setor econômico, seja para salvar vidas, a gente tem hoje esse PL. Vossa Excelência, presidente, fez um trabalho incrível, triou e começou a pautar os principais PLs que dizem respeito à pandemia. Só que a gente, e é óbvio, teve aqui o fatídico dia do falecimento de Paulo Gustavo, e aí a gente fez aquela sessão de homenagem, e voltamos hoje para o expediente de votação, só que vários PLs de fundamental importância para o empregador, para o empregado, para salvar vidas, não foram pautados, e eu queria pedir que o que a gente combinou no Colégio de Líderes, queria compartilhar e pedir o apoio dos edis, venha a cabo nas nossas sessões plenárias. Acho muito importante, todos os projetos de lei, não me incomoda ficar aqui até 8, 9 da noite, mas acho que a gente não pode abrir mão da prioridade de votar esses projetos. Então, eu queria, mais uma vez, reforçar o pedido que na próxima quarta e na próxima quinta, a gente possa estar colocando os projetos que dizem respeito à pandemia em prioridade, presidente. Fica registrado esse pedido mais uma vez. Sem dúvida alguma. Obrigado, Queria presidente. ressaltar o trabalho eficaz do nobre líder do governo, mas na próxima terça-feira vamos conversar todos juntos para pautarmos nas sessões de quarta e quinta-feira em seguida. Está aberto o pequeno expediente, nós temos um projeto substitutivo, mas ainda está aqui uma discussão com algumas matérias. Então, posso fazer a fala que eu queria fazer, presidente? Pode fazer, vereador Daniel. Vossa Excelência tem todo o direito. Presidente, eu estou aqui há algumas semanas ponderando e levantando algumas questões que dizem respeito à habitação. E aí, vereador Binho, vereadora Verônica, que acompanha bastante a causa, dentre outros aqui, vereador Jonathan, Túlio, a gente vem acompanhando, sob a justificativa da pandemia, um corte muito grande na Secretaria de Desenvolvimento Regional, no Ministério de Desenvolvimento, e a gente viu aí um decréscimo de investimento do governo federal em relação ao Casa Verde e Amarela, né, que era o Minha Casa Minha Vida. Até aí, a justificativa da pandemia, eu acho, tenho o meu entendimento de que cortar
orçamento dessa pauta é diminuir a possibilidade de emprego e deixar na rua quem não tem onde morar mais tempo. Ou seja, no momento do fica em casa, as pessoas que não têm casa vão ficar mais tempo à mercê da pandemia e de outros infortúnios. E aí, eu quero trazer isso para Niterói. Nós temos, presidente, o empreendimento Poço Largo e o Jardim Paineiras, que juntos somam 720 unidades habitacionais, com a obra paralisada. A gente está falando de 720 famílias que poderiam ter onde morar. E aí a gente quer fazer um debate, enquanto mandato, de tentar achar uma solução para isso. Primeiro ponto, essas obras poderiam estar empregando o niteroense. Para cada unidade habitacional, vereadores, a conta que se faz pelos engenheiros é que ele gera 1,3 empregos. A gente está falando nessa brincadeira de 1.000 empregos nessas obras, num momento que as pessoas precisam trabalhar, para se manter, para se recuperar, para recuperar o que perderam. Se a gente botar nessa conta quem vende os materiais de construção, quem faz o transporte, o caminhoneiro, então a gente está falando de milhares de empregos e de mais de 700 unidades habitacionais que não vão sair do papel. E aí eu queria convidar meus pares, vocês vereadores e a população, para que a gente trabalhe numa solução prática para esse problema. Primeiro porque também, assim, a gente não pode esquecer que essas obras têm prazo, a Caixa Econômica faz ali sua medição, é entender o que está acontecendo e achar a solução. E quando a gente quer viabilizar a solução financeira, que é através da LDO, vem a surpresa que a gente viu aqui e a população de Niterói precisa saber. A gente tem uma lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentada pela Prefeitura, sem os programas de trabalho para que a gente possa fazer emenda. Aí a coisa vai se complicando ainda mais. Eu não estou dizendo que a responsabilidade é objetivamente da Prefeitura. A gente precisa entender qual o tamanho do impacto nisso de cada obra e saber se a Prefeitura pode ampliar a sua contrapartida, se pode concluir essa obra, qual é a discussão que a gente vai fazer com a Caixa Econômica. O que não dá é para a gente ter duas obras, uma no Sapê e uma no Badu, com mais de 700 unidades habitacionais paralisadas. E aí eu queria convidar a Comissão de Habitação, de Urbanismo, os vereadores como um todo, para que a gente possa dar uma solução a um problema que é grave. Então, fica o registro, presidente, para que a gente juntos ache uma solução, líder de governo, vereadores da base, da oposição, não importa. O que importa é que a gente precisa tirar essas unidades habitacionais do papel. Obrigado, presidente. Pela ordem. Vereadora Verônica, vereador Fabiano pediu que pela... Mas daria a palavra para Vossa Excelência. Tem que ser Excelência. mais baixo. Presidente, pode passar para ela, eu falei já há pouco, pode passar para ela, por favor, fico mais final. Sobre a vereadora Verônica Lima. Presidente, eu estava ouvindo aqui atentamente a fala do vereador Daniel Marques. Duas questões importantes. A primeira, nós marcamos uma reunião da Comissão de Habitação Popular e de Assuntos para Regularização Fundiária para a próxima segunda-feira, às 14h, na Sala Magaldi. Obviamente que estou aqui, eu oficiei os gabinetes dos vereadores que compõem a Comissão de Habitação Popular e de Assuntos para Regularização Fundiária, mas gostaria de estender o convite aos demais colegas que desejem participar da construção desse debate. Muito importante a gente dizer também que não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista do entendimento da participação dessa Casa Legislativa nos conselhos da cidade, nós sempre, tradicionalmente, colocamos e conduzimos para os conselhos da cidade os membros da comissão do respectivo debate. Nós vamos decidir também na segunda-feira os vereadores e vereadoras que vão representar a Casa Legislativa no Conselho Municipal de Habitação Popular e de Assuntos para Regularização Fundiária. Porque, penso eu, nós temos aqui, vou citar um exemplo, a Comissão de Urbanismo da Casa. E nós temos alguns vereadores
que compõem a Comissão de Urbanismo e temos o presidente da Comissão de Urbanismo. Na minha compreensão modesta, não teria cabimento que o presidente da Comissão de Urbanismo não estivesse entre os membros da Casa Legislativa que compõe o Conselho da Cidade. Então, na segunda-feira, nós vamos, obviamente, de forma democrática, vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência é membro da Comissão de Habitação Popular junto comigo, definir os 2 representantes da Casa Legislativa que vão representar a mesma do Conselho Municipal de Habitação e de Assuntos para Regularização Fundiária. Se a gente não tiver na nossa comissão gente interessada em compor, a gente abre, faz o debate, discute e compõe com comissões que tenham transversalidade, como é o caso do debate, por exemplo, da Comissão de Urbanismo, que tem interface forte com a temática de habitação popular e de assuntos para regularização fundiária. Em relação ao que o vereador Daniel acabou de colocar, uma coisa que é muito importante, Niterói fez nos últimos anos alguns estudos para saber o tamanho do déficit habitacional na cidade de Niterói. Não pode uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, como é o caso de Niterói, a gente ter uma política pública tão importante sem a gente ter diagnóstico. Diagnóstico é muito importante, fazer, né, a radiografia do tamanho do déficit existente na cidade. A gente sabe que a UF interage muito do ponto de vista do debate urbano, tem estudos feitos na universidade apontando o tamanho do déficit. A própria prefeitura fez isso também em alguns momentos, né? Alguns estudos a gente reconhece como muito consistentes, outros nem tanto, mas a gente tem sim um tamanho de déficit habitacional na cidade que é muito elevado, muito elevado. E esse déficit a gente veio dando, né, uma resposta para ele nos últimos anos, quando pela primeira vez na história da cidade de Niterói, a gente teve um programa de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. É muito importante a gente dizer que a cidade de Niterói, até a gestão do prefeito Rodrigo Neves, nunca tinha tido um programa de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, o que é muito grave. Quando a gente teve alguma política de habitação popular na cidade de Niterói, era o PAR, se eu não me engano, esse era o nome do programa, arrendamento residencial, da gestão do prefeito Godofredo, mas o cara tinha que começar a ganhar a partir de 3 salários mínimos. Quem mais precisa é quem ganha de 0 a 3. São essas pessoas que moram na ribanceira, que moram em lugar insalubre, que moram em lugar de muita dificuldade, né, do ponto de vista urbano, do ponto de vista do saneamento. Então, nós tivemos pela primeira vez o Morar Melhor Niterói, que era um programa que dialogava com Minha Casa Minha Vida. E pela primeira vez na história da cidade de Niterói, foi aberta uma linha de crédito pelo governo federal, não é, para viabilizar empreendimentos para quem ganha nessa faixa etária. Nós construímos quase 3.000 moradias populares nessa cidade nos últimos anos, mas muito aquém e muito insuficiente para a demanda que a gente tem. Junto com isso, tem um debate que a gente precisa fazer, que é o debate das ocupações irregulares na cidade de Niterói. Eu vou citar aqui um exemplo. Não adianta a gente entregar a moradia popular para quem mais precisa, dar a chave da casa na mão da pessoa, e por vezes isso aconteceu. A Defesa Civil identificava uma moradia insalubre, a gente cadastrava no Morar Melhor Niterói, entregava a moradia da pessoa. Quando a gente ia visitar aquele mesmo lugar, a casa não havia sido derrubada. E aí tinha coisa de poder paralelo, mandar ocupar, entrar outra pessoa para morar, e a gente continuava com o mesmo problema. Na primeira chuva, aquela casa continuava correndo risco, as pessoas que estavam ali de desabamento, e as pessoas que estavam ali continuavam correndo risco de vida. Então, o debate de moradia popular na cidade de Niterói, ele tem algumas vertentes. Uma delas é, desocupou, tem que derrubar e ocupar aquilo ali com área verde, com encosta, com alguma coisa.
Não adianta você ter moradia popular, entregar a chave e a moradia insalubre ficar ali, né? Permanecer no mesmo lugar ocupada por outra pessoa. E isso, por vezes, aconteceu. Outro debate é o que a gente tem de prédio residencial desocupado, a ocupação no centro da cidade de Niterói. De que maneira que a gente vai construir isso? Alternativas para uma moradia popular de ocupação. O prédio da Caixa Econômica Federal é uma realidade que a gente debateu aqui na Comissão de Habitação e no plenário da Câmara de Vereadores da nossa cidade. O que a gente queria construir ali em termos de residência popular no centro da cidade, né, tirando as condições insalubres existentes ali naquela realidade. A gente vai ter a oportunidade de debater isso na segunda-feira na Comissão de Habitação, levantada aí pelo vereador Daniel, mas é muito importante a gente apontar o seguinte: hoje, Niterói parou de construir moradia popular para quem mais precisa por um motivo muito simples. Foi cortado do orçamento do governo federal qualquer possibilidade de investimento na faixa de quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. A cidade de Niterói continua se propondo a doar, viabilizar os terrenos, que era a contrapartida do município. Agora, o que a gente não tem? A gente não tem linha de crédito da Caixa Econômica Federal. O município, por mais que ele seja um município organizado do ponto de vista orçamentário, o município ele não tem condições de viabilizar sozinho empreendimento, não é, popular para todo mundo, na quantidade que a gente precisa, sem ter contrapartida de governo federal ou de governo estadual. Não temos nenhum programa de moradia popular no governo estadual, não temos hoje, não é, investimento da Caixa Econômica Federal nessa faixa. Muito pelo contrário. Todas as vezes que a gente discutia o orçamento da União, estava lá, definido, Minha Casa Minha Vida, para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, bilhões em investimentos. O que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu nos últimos anos é que sumiu do orçamento federal a possibilidade da gente construir alternativa de moradia popular para quem mais precisa. Então, eu quero convidar a todos os colegas da casa, até mesmo aqueles que não fazem parte da Comissão de Habitação, que possam debater conosco e que a gente possa acumular e ter algum tipo de direcionamento, não só em função das questões das moradias que a gente vinha construindo na cidade de Niterói, né? Essa alternativa de moradia popular nos lugares apontados pelo vereador Daniel, mas como também a gente conseguir continuar avançando. Presidente. Com a palavra, vereador Binho. Pela ordem, rapidamente, eu quero aqui me somar à provocação feita pelo vereador Daniel Marques e fazer essa discussão sobre dois aspectos. Primeiro, o social e, em segundo lugar, o econômico. Mas, antes de entrar nesses pontos, eu quero aqui fazer coro também às palavras da vereadora Verônica Lima, porque eu tenho certeza, Verônica, que Vossa Excelência fica muito feliz de ver, por exemplo, o trabalho que foi feito lá no Mundo Novo, né? Uma área que estava degradada, a prefeitura entrou com a política habitacional pesada, né? Requalificou aquela área e deu dignidade para muitas, para centenas, talvez milhares de famílias daquela região lá do Caramujo, da nossa cidade. Então, o governo de Niterói, e Vossa Excelência foi secretária de Assistência Social e Direitos Humanos dessa cidade, e nunca se furtou em fazer esse debate, garantindo aluguel social, buscando dignidade para as famílias. Vossa Excelência sempre teve uma postura proativa nesse sentido. Tenho certeza que, assim como eu, fica muito triste e decepcionado em ver que a política habitacional do governo federal foi completamente desmontada. E essa é apenas, vereador Daniel, mais uma covardia que o governo federal está fazendo contra o povo brasileiro. Porque o déficit habitacional do nosso país, todos aqui sabem, ainda é muito alto. E a gente tem que fazer uma reflexão, enquanto agentes políticos, da cidade que a gente quer. Porque certamente a gente quer cada vez mais uma Niterói mais inclusiva, uma Niterói mais digna. E isso passa, vereador Daniel, pela política habitacional.
Eu hoje estou integrando o comitê gestor do Fundo Municipal de Habitação Social. O vereador Beto da Pipa, hoje, Verônica, junto com o secretário vereador Rodrigo Fará, eles estão em Brasília, hoje de tarde. Eles tiveram uma reunião com a Caixa Econômica Federal para discutir justamente isso. Só que existe uma inviabilidade orçamentária, como Vossa Excelência colocou. O problema todo, né, nós temos aí sucessivas altas da Selic, vereador Daniel, né, e eu não estou falando da primeira faixa, Verônica. A segunda e terceira faixa, elas estão completamente inviabilizadas. A previsão dos especialistas é que a Selic chegue a 5,5 até o final do ano. Né, isso está cada vez mais difícil obter crédito imobiliário para a população mais vulnerável financeiramente. Agora, apesar de toda estabilidade financeira que Niterói tem, a gente não consegue fazer política habitacional, política afirmativa, se não tiver o respaldo. E aí, Verônica, é até bom que o governo federal tenha mudado o nome do programa, porque o Minha Casa Minha Vida, com seus problemas, ele foi bem sucedido. Com certeza todos aqui conhecem alguém, professor Túlio, que se beneficiou do Minha Casa Minha Vida, para conseguir a casa própria. E isso tem nada mais feliz na vida de um trabalhador, de uma trabalhadora, Verônica, do que pegar a chave do seu imóvel, do que falar, eu moro aqui, eu moro nessa casa, eu moro nesse apartamento. Então, a política habitacional, que se desenvolveu muito bem ao longo dos últimos 8 anos, na gestão do prefeito Rodrigo Neves, que teve e tem essa sensibilidade na condução do seu governo, né? O governo Axel hoje tem essa dificuldade em razão desse cenário de desmonte, esse cenário de ataque ao povo trabalhador que o governo Bolsonaro tem tido lá em Brasília. Sob o aspecto econômico, vereador Daniel, a construção civil é um pilar estratégico na retomada econômica da nossa cidade, porque emprega, porque gera renda. E aí cabe aqui a gente discutir que, eu acho que Vossa Excelência tem uma lei aprovada nesse sentido, de ter um percentual de trabalhadores de Niterói nas obras do município. Isso é muito importante, porque a renda acaba circulando dentro da nossa própria cidade. Então, eu faço coro à provocação do vereador Daniel Marques, à fala da vereadora Verônica Lima. A gente tem que ter responsabilidade, presidente Cal, com a retomada econômica da nossa cidade, e é fundamental que a Câmara de Vereadores discuta instrumentos, né, que viabilizem essa retomada econômica, compreendendo, né, as vocações econômicas da nossa cidade, a indústria naval, né, que é estratégica também nessa retomada econômica, o comércio, o serviço, né, o vereador Fabiano é profundo conhecedor dessas causas, né, e esse projeto do retrofit aqui do centro é muito importante e dialoga com isso tudo que a gente está conversando aqui. Então, contem com o nosso mandato, parabenizar os vereadores. Obrigado. Vereador Bim, uma parte. Claro, vereador. Presidente, uma parte concedida... Vereador Fabiano Gonçalves com a parte, por favor. Tá. Presidente, o vereador Bim tocou num ponto muito importante, que é a questão do retrofit, a requalificação urbana do centro de Niterói. É notório e sabido que a região do centro passa, não só em Niterói, mas por várias cidades. Essa semana eu fui ao centro do Rio de Janeiro, às 11 horas da manhã, e não tinha um carro na minha frente na Avenida 1º de Março. Isso foi algo inédito, parecia um domingo, né? E então é necessário, presidente, nós adiantarmos essa discussão, porque o centro tem condições, mudando o uso dos prédios que são exclusivamente salas comerciais, tomando por base a metragem mínima, nós podemos fazer uma mudança no perfil de habitação dos moradores do centro de Niterói, que é uma área central, uma área beira-mar, uma área que tem uma infraestrutura de escolas, tem infraestrutura de hospitais. E então, presidente, eu queria pautar essa questão. E uma outra questão que eu quero pautar também é dizer da importância do mercado imobiliário no aspecto de indutor da empregabilidade e da geração de renda. Durante muito tempo, e eu falo isso porque participo indiretamente desse mercado, né? Mas é a questão de desmistificar a visão que tinha outrora do mercado imobiliário como um inimigo da cidade.
através desse momento, vereador Bing, que Vossa Excelência, vereador Robson Bing Guimarães, filho, né? Eu sei que o seu pai está aí presente no plenário. Deixar um abraço para o senhor Robson. O mercado imobiliário, ele tem um papel importantíssimo na atividade econômica da nossa cidade. Ele tem um papel importantíssimo no papel contributivo para a arrecadação de impostos da nossa cidade. E também ele tem um papel importantíssimo de inclusão. Talvez seja o maior empregador das pessoas menos qualificadas, até mais do que o comércio, né? Então, presidente, é importantíssimo que nesse projeto de habitação popular, que a vereadora Verônica tem uma capacidade enorme de discutir, o vereador Atratino, o vereador Beto da Pipa, né? O Roberto Jales da Pipa, né? Então, é importantíssimo que possamos também olhar as empresas de Niterói que ficaram estigmatizadas de só fazerem empreendimentos de altíssimos padrões. E não é verdade. O mercado mudou. Essas empresas têm capacidade técnica, capacidade estrutural de fazer habitações de qualquer patamar. E é importantíssimo que a cidade possa se aproximar desses empresários que moram em Niterói, convive conosco nos restaurantes, convive conosco na Praia de Caraí, na Moreira César, e é importantíssimo que eles tenham condições de participar dessa retomada. Não podemos imaginar que esses projetos de habitações populares só possam ser concebidos por empresas de Minas Gerais, empresa de Goiás, empresa de São Paulo, que aí não tem nenhum vínculo com a cidade. Ocorre o que aconteceu no Poço Largo. Uma obra de qualidade ruim, a prefeitura tendo que administrar um problema causado por terceiros, porque o contratante é a Caixa. Agora, então, secretário Roberto Jales da Pipa, ele fica no imbróglio porque ele não tem autonomia para destratar com essa empresa e a gente fica à mercê disso. Então, presidente, que seja colocado como prioridade as empresas locais de Niterói, porque vai ter historicidade, vai ter vínculo, tem capacidade, tem know-how e eles podem também participar desses empreendimentos. Está aí minha fala, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Continuando aqui o pequeno expediente, com a palavra o vereador Paulo Eduardo. Presidente. Pois não, nobre vereador. Bom, eu não, devido às conversas que nós estamos tendo sobre outros assuntos, não deu para saber por que a gente interrompeu a ordem do dia. Não, a ordem do dia tinha um projeto de um substitutivo. Sim, mas isso é importantíssimo. Só um minutinho, vereador, deixa eu explicar. Ah. Então, tinha alguns parágrafos na lei e eles iam fazer uma emenda para retirar. Então, eu retirei o projeto, para der tempo de fazer a votação ainda hoje. Se não der tempo, na próxima quarta-feira votaremos. Não, pois é, mas olha só. Nós estamos há várias semanas querendo aprovar um substitutivo que foi feito para articular todas as demandas de vários vereadores sobre priorização na vacina. É evidente que no ambiente em que a Prefeitura de Niterói ainda não conseguiu comprar vacina, essa discussão nem é tão urgente assim, mas é uma desconsideração com um conjunto significativo de vereadores que tenham feito projetos pedindo prioridade. Teve um esforço da comissão, se não me engano foi a CCJ, de fazer um substitutivo aglutinando todas as ideias, e ele não vem à votação. A gente precisa votar isso. Já é a segunda vereador semana. Paulo, Vossa Excelência tem toda a razão. Pois é. Eu pedi para retirar de pauta porque tem alguns itens no projeto que eles vão fazer vão retirá-los da emenda até que foi feita. E aí, como ia ser, não ia ter time para isso, nós retiramos para votarmos logo em primeiro projeto da quarta-feira. Ok, outra coisa. O projeto que estava... Independente de eu não ter nenhum problema em fazer parecer verbal, o projeto do vereador Casota precisa passar pela Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. Justamente ele foi retirado para passar pela vossa comissão. Não tem problema de parecer pela qualidade e importância, não tem problema de aparecer verbal. Mas não dá para que seja suprimido a passagem por uma comissão que é pertinente e temática para que nós possamos dar opinião. Deixa eu só, agora eu vou entrar no debate da habitação popular.
Pois não, vereador. Eu estou realmente preocupado com as discussões de habitação, de interesse social na cidade. Eu concordo com as preocupações aqui levantadas pelo vereador Daniel. Eu sei o significado, até como engenheiro, sei o significado da quantidade de pessoas que se envolvem na construção civil quando uma determinada obra é feita. Sabemos exatamente isso. Não precisa nem ser engenheiro para saber disso. Basta a gente olhar a quantidade de pessoas que nas placas, né, Túlio, Binho, nas placas que aparecem de construção, empregos diretos, empregos indiretos, para você saber exatamente o que a construção civil é, não só em Niterói, mas no país inteiro, como uma grande empregadora. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa olhar a habitação na cidade, o déficit enorme na cidade, com olhares multifacetados. Primeiro, não dá para a gente fazer construção, seja Minha Casa Minha Vida ou não, que depois da entrega da chave seja ocupada pelo crime organizado e pelo tráfico. Não dá. Tenha milícia ou não, que as pessoas negam que tem em Niterói, não dá para a gente testemunhar coisas que nós testemunhamos em Niterói. O último deles foi no Caramujo. Se qualquer vereador, se Binho, Túlio, Fabiano, qualquer vereador quiser fazer uma visita a um desses condomínios, bom, Caramujo você sabe muito bem, a gente não consegue. E é extremamente complicado, não quero nem saber se vão botar um tiro na minha cabeça, é extremamente complicado que o vereador dessa cidade, um vereador que não representa os ricos, apesar de ter voto deles, que representa a parte mais pobre da população, não tenha, em defesa das pessoas que mais precisam, a possibilidade de andar nos territórios verificando os problemas de habitação de interesse social na cidade. Os sucessivos PLIs, que é Plano de Habitação Local de Interesse Social, que vem sendo discutido há muito tempo na cidade, passando por Godofredo, passando por Rodrigo, congelado lá atrás durante o governo Jorge, o último governo Jorge, eles precisam se transformar em realidade vindo para casa enquanto projeto de lei e ser sacramentado, para poder ser transformado em lei. Porque o governo tem feito estudos, pagando consultoria para fazer estudos, não manda o projeto de lei, portanto não tem obrigatoriedade de qualquer governo de cumprir aquilo que está no projeto de lei. Então esse é um elemento. Nós precisamos tratar do déficit habitacional para as pessoas de baixa renda, e a Verônica falou isso, 0 a 3, recentemente não, desde o governo Temer para cá, os recursos Minha Casa Minha Vida, a entidade, que possibilitavam a relação de convênio de movimentos sociais, por exemplo, o MTST, que tem com Niterói uma tentativa de transformar em realidade uma iniciativa do MTST, decorrente de uma ocupação de terreno ocioso inicialmente no Largo da Batalha, depois foi um pouquinho mais adiante, e que hoje, através de acerto com a Prefeitura de Niterói, da qual participou desde o Atratino, quando era secretário de Habitação, olha quanto tempo já passou, de construção naquele pedaço, se eu não me engano, é Rato Molhado, num terreno cujo levantamento arbóreo já foi feito para que lá se consolide, mas não tem grana. Então, o problema do financiamento é importantíssimo para que você tenha uma política pública de habitação de interesse social. Até porque as frações urbanas da cidade dedicadas aos ricos e à classe média, e a maior parte de nós pertence à classe média, as frações urbanas já definem com toda tranquilidade onde pode ser construído ou não para a classe média, a nossa classe social, majoritariamente aqui. Mas a possibilidade garantida e apontada no plano diretor da definição urbanística de zonas de especial interesse social, onde gabaritos especiais e parâmetros urbanísticos especiais poderiam ser definidos para criar com dignidade habitação de interesse social, está no papel, mas não se transformou em realidade. Enquanto isso, o vereador Binho me explicou aqui, eu confirmei, não era aquilo que eu, na leitura rápida ontem de madrugada, vi, mas não importa a crítica que eu vou fazer. Não importa a crítica que eu vou fazer. Está tendo um empreendimento, atrás do morro da reitoria,
que nós pedimos informações, porque nós vamos ficar de olho. É na Fagundes Varela a entrada, né? Aliás, tudo que vem do Marandier, eu tenho muita desconfiança desde que ele autorizou o supermercado na Marquês de Paraná, invadindo em área de preservação ambiental. E ele ou é burro ou é corrupto, porque não dá para o secretário, sabendo a lei que ele tem que cumprir e obedecer, autorizar o supermercado que não saiu do papel porque a gente trocou uma ação e está embargado. Nada contra um shopping na Marquês de Paraná. Um shopping na Marquês de Paraná é um problema do Plaza, não é um problema da Câmara. É problema da Câmara e da Sociedade de Niterói você entrar num morro do Arroz, invadindo área de preservação ambiental, para fazer uma extensão de estacionamentos, por exemplo, para o shopping da Marquês de Paraná. Mas o que eu quero dizer? Nessa obra que agora o Binho falou que é um acesso pela Fagundes Varela, mas tem um outro nome à rua, eu não me lembro agora de cabeça. São 3 blocos de 90 apartamentos cada um. Estou chamando de apartamentos porque é uma generosidade. Sabe de qual área? Dá um chute qualquer. 26 metros quadrados. Independente da lógica, Binho, de negócios e de espaços no mercado, a cidade não precisa ser questionada ou consultada, e é isso que nós vamos ter que fazer, tanto no âmbito do projeto de retrofit na área central, mas para toda a cidade. Nós temos que definir com a cidade que tipo de empreendimento nós fazemos na cidade. 26 metros quadrados é menor que o gabinete do Binho, muito menor do que o gabinete do Daniel, que pegou o gabinete da ex-presidência da casa. 26 metros quadrados, cara. A gente vai permitir, sem discutir com a sociedade, que nós tenhamos construções desse tipo, e é cara, porque a vista do mar faz com que seja valorizadíssimo, deve ser menor que um loft. Mas a gente quer isso? A gente quer autorização para que o território seja ocupado com construções desse tipo, porque com certeza, independente de ser de 26 metros quadrados, é para quem tem bala na agulha, porque senão ninguém vai comprar aquilo ali. Qualquer barraco, considerado enquanto barraco, nas áreas em que a gente pretende ter uma intervenção do governo para melhorar a qualidade de vida da habitação, em qualquer lugar barraco é 26, muito mais do que 26 metros quadrados, cara. Sim, que jovens, cara. O jovem tem que morar com o papai. Pergunta ao seu pai se ele não gostaria que você estivesse lá com ele. Aliás, está passando uma novela da Globo, que não é o caso do seu pai não é o imperador quer todo mundo na casa dele. Todo mundo na casa dele. Fechando parênteses. Nós temos que discutir, em especial no retrofit, para o qual foi feita uma audiência pública sem publicidade, uma audiência pública em que do mercado imobiliário vieram 2, um engenheiro e um arquiteto, Joaquim Andrade, da Andrade de Menezes, arquitetura, que desenha uma boa parte dos prédios construídos em Niterói, e o Biô, engenheiro civil Biô, que também tem uma construção. Não falaram absolutamente nada de concreto, de contribuição. Então, essa audiência pública foi feita para o quê? Para cumprir uma formalidade de que projetos urbanísticos desse tipo têm que passar por audiência pública. Claro que tem que passar por audiência pública com publicidade. Não é o caso. E outra coisa... Não foi feita uma audiência pública... Uma audiência pública não valeu de nada. Vereador Paulo, deixa eu falar a Vossa Excelência. Não há problema algum, como eu lhe falei na reunião de líderes. Se houver necessidade de fazer uma nova audiência, não há problema algum. Vossa Excelência saberia muito bem que tem necessidade que se estivesse na audiência. Como eu acompanho a todas, tem necessidade... Vossa Excelência... Sim, mas o problema é de natureza política. Sim, vereador. É de natureza política. Tem uma deliberação da Conferência da Cidade, a qual ninguém vai, e que um vereador considerado idoso, idiota, vai a todas elas, que tem definição clara de que você não pode alterar parâmetros urbanísticos para a construção
de unidades habitacionais com 26 metros quadrados. Então, como a Secretaria de Urbanismo autorizou a construção de 270 unidades habitacionais, quaisquer que sejam as dimensões, que contraria frontalmente uma deliberação da Conferência da Cidade. É por isso que o Barandier não faz o relatório da Conferência da Cidade. Você foi na última? Eu fui. Não me lembro se você foi. Cadê o relatório da Conferência da Cidade? Tem uma deliberação que você não pode, mesmo que custe muito caro, mesmo que tenha seja um loft com vista para o mar, 26 metros quadrados. A cidade precisa ser consultada se ela tolera este tipo de construção na cidade. O Binho fala, ele não é desprovido de razão, não. As pessoas solteiras precisam de unidades habitacionais pequenas. Mas precisa para quê? Só se for para guardar livro, etc., porque 26 metros quadrados não dá, com o mínimo de decência, para você ter um quarto, um lugar de dormir, uma pequena cozinha, mesmo que mini americana, e banheiro. Como é que você faz isso em 26 metros quadrados? Então, na verdade, com uma análise que é correta, de que o mundo do trabalho está se alterando, porque os empresários estão verificando que é mais barato pagar conta de energia elétrica, pagar internet, dar computador aos seus funcionários para trabalhar em casa, no chamado home office, e fechar os lugares onde os trabalhadores fisicamente trabalham. É evidente que isso não é para toda atividade. Os professores continuarão precisando de escola para dar aula e as crianças de professores. As unidades de saúde precisam de espaços físicos, mas uma boa parte da atividade econômica hoje, para benefício e custo-benefício favorável ao empresariado, ela pode ser feita do lado de cá. Significa o seguinte: nós podemos ter vários prédios de escritórios em qualquer cidade do Brasil, em particular em Niterói, absolutamente vazios. E o mercado que perde dinheiro com esses vazios precisa dar uma utilidade, mas uma utilidade que possa ser de habitação, mas uma utilidade que seja minimamente digna. E não que seja mais um negócio. Os espaços para escritório estão em abundância, porque estão sobrando, um monte de gente trabalhando em home office, então agora eu vou fazer habitações ridículas e sem dignidade para poder transformar a habitação, ou continuar a habitação sendo tratada como mercadoria. Habitação não é mercadoria. Saúde não é mercadoria. Educação não é mercadoria. E habitação é direito. É direito de uma vida digna das pessoas terem habitação. Portanto, não pode ser tratado como mercadoria que dê ou não mais ou menos lucro ao vereador. mercado. Obrigado. Essa é uma discussão que nós estamos começando. Sim. Não é uma audiência pública burocrática que vai definir um aval a um projeto de retrofit no centro da cidade. Tá bom, obrigado, vereador. Mais algum vereador deseja a palavra? Não havendo quem deseja usar a palavra, convido a próxima reunião para a próxima quarta-feira, às 17 horas. Uma boa noite e usem máscara.